know that some of you will be leaving us after tonight. Eu sei que alguns de vocês devem estar voltando hoje à noite. And it's been a wonderful privilege to be with all of you for the conference. Mas tem sido um grande privilégio poder ter vocês todos nessa conferência. And although we have a bit of a language barrier, the fellowship has been very sweet and refreshing for my wife and me. Embora nós tenhamos um pouco de barreira no que diz respeito à língua, mas é um prazer para mim e para minha esposa estar com vocês. We pray for the ongoing effectiveness, the fruit of God's Word in the lives of all of us. Eu oro para que Deus conceda frutos na vida de todos vocês. Please open your Bibles to Psalm 119. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo número 119. We will read the second stanza, verses 9 to 16. Nós vamos ler a segunda estrofe, Salmo 119, verso 9 até o verso 16. Diz assim as Sagradas Escrituras: Com que purificará o jovem o seu coração? Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Amém. Let us pray. Vamos orar. O holy God in heaven, we bless and praise you. Ó Deus bendito que está nos céus, nós bendizemos e exaltamos o teu nome. We love and adore you. Nós te exaltamos e te adoramos. We thank you that through these days together you have met with us through the preaching and teaching of your word. Nós te exaltamos porque nesses dias o Senhor esteve conosco através da pregação e do ensino da tua palavra. We ask again tonight that you would do so. Nós pedimos mais uma vez esta noite que o Senhor faça assim também. Grant that we hear the voice of Christ through the preaching of his word. Concede-nos a graça de ouvirmos a voz de Cristo por meio da pregação da tua palavra. Amen. Amém. The title of tonight's message is the proper use of the third use of God's law. O título da nossa palestra de hoje à noite é o uso apropriado da lei, o terceiro uso da lei. I'll explain that in just a moment. Eu explicarei isso em algum minuto. But you all know that it's not just enough to have the right tools. Não é apenas suficiente ter as ferramentas corretas. You must know how to use those tools. Você tem de saber usá-las. Perhaps you heard about the farmer who lives way out in the Amazon. Talvez você tenha ouvido falar de um fazendeiro que vive no coração da Amazônia. And he heard that they had invented a new saw. E ele então ouviu que inventaram a motosserra. That made work a lot easier. Que vai ajudá-lo muito mais. So when he went into town, he went to the store and he bought one of these new chainsaws. Então, quando ele veio à cidade, ele adquiriu essa nova ferramenta, esse motosserra. Took it back out to his farm. Então, ele pegou e levou de volta para a sua fazenda. When he came into town next week, he went back to the store and he was furious. E quando ele volta à cidade, mais uma vez, ele volta à loja e está furioso. This saw is terrible. Ele diz, essa ferramenta, ela é terrível. It took me all day to cut down one small tree. Eu gastei o dia inteiro para cortar uma pequena árvore. So the store owner said, well, let's see. Então, o vendedor olhou e disse, deixa eu dar uma olhada. He put it up on the counter. Então, ele colocou em cima do balcão a motosserra. He primed it. Então, ele acionou. Pulled it. E puxou a corda. E ela começou a funcionar. The farmer jumped back. Então, o fazendeiro pulou e disse, o que é isso? He didn't know it was a power saw. Ele não sabia que era de fato uma motosserra. He had a good tool. Ele tinha uma ferramenta muito boa, but he didn't know how to use it. mas ele não sabia como usá-la.
That's often true about us in the Christian life. Também é comum cometermos esses erros na vida cristã. We have many good tools, Nós temos muitas ferramentas boas, but so often they're very ineffective because we don't properly use them. mas elas muitas vezes não são tão efetivas porque não sabemos como usá-las. Now this relates to the third use of God's law. Então isso nos conecta com o terceiro uso da lei. Let me explain to you what I mean. Então eu vou explicar a vocês o que eu quero dizer com isso. In biblical theology, there are three categories of the use of God's law. Então na teologia bíblica existem três categorias no que nós chamamos do uso da lei. The first use of God's law is in our evangelism. Então o primeiro uso da lei é o uso do evangelismo. It's to bring men and women under conviction of sin and drive them to the Lord Jesus Christ. É trazer homens e mulheres aos pés de Cristo e convencê-los do seu pecado. The second use of God's law is to restrain sin in the culture. O segundo uso da lei é restringir o pecado na cultura. And many cultures that have had the influence of Scripture are more civilized because of that restraining influence. Muitas culturas que estão debaixo das Escrituras, elas são mais civilizadas porque elas estão debaixo desse segundo princípio da lei. But the third use of the law is the use of the law in the life of the Christian. Mas o terceiro uso da lei é o uso da lei na vida do cristão. And that use is spelled out for us in Larger Catechism, Question and Answer 97. Então, esse terceiro uso está exposto no Catecismo Maior, na pergunta 97. Eu vou ler para vocês. De que utilidade especial é a lei moral aos regenerados? Resposta. Embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral, como pacto de obras, de modo que nem são justificados, nem condenados por ela. Contudo, além da utilidade geral dessa lei comum, a eles e a todos os homens, é ela de utilidade especial para lhes mostrar quanto devem a Cristo por tê-la cumprido e sofrido a maldição dela, em lugar e para o bem deles, e assim levá-los a uma gratidão maior e a manifestar essa gratidão por maior cuidado da sua parte em conformarem-se a esta lei como regra de sua obediência. So in the life of a believer, the law shows us continually our need for Christ and keeps bringing us back to Him. Então, a lei na vida do regenerado, ela mostra a nossa necessidade de Cristo e a necessidade de voltarmos a Ele para sermos santificados. And as we rest in Christ, then God makes us more thankful. Quando nós, então, estamos em Cristo, Deus nos faz mais agradecidos. And then we have a greater desire to conform our lives to the law of God. E nós temos, então, um grande desejo de conformar nossa vida a Cristo, a lei de Deus. Because it is the revelation, the standard of God's holiness. Porque é a revelação, o padrão da santidade de Deus. And so we need the law as Christians. Nós precisamos da lei como cristãos. But we often don't use the law as we ought to. Frequentemente não usamos a lei como nós deveríamos. And I think that Psalm 119, verses 9 through 16, gives us some very practical instruction on how to use the third use of the law. O texto que lemos no Salmo 119 nos dará certamente um método, maneira prática de nos ensinar como usar a lei de Deus. Psalm 119 is probably one of the most amazing chapters in the Bible. O Salmo 119 é provavelmente um dos capítulos mais maravilhosos da Bíblia. It is an ABC poem. É o que nós chamamos de salmos acrósticos. It has 22 stanzas. Ele tem 22 estrofes. Each stanza begins with the same letter. Cada estrofe ela começa com a mesma letra em hebraico. So the first stanza, verses 1 through 8, would begin with the Hebrew equivalent of A. Por exemplo, a primeira estrofe do verso 1 ao 8, todas as palavras que começam com a letra hebraica Aleph. And then this stanza that we have before us, Be. E a estrofe que nós temos do verso 9 a 16, ela começa com Bet, que é a letra B da nossa língua. There are 22 letters in the Hebrew alphabet, so each letter gets its own stanza. Como o alfabeto hebraico tem 22 consoantes, aqui ela tem exatamente 22 estrofes, cada estrofe para uma consoante. So in that sense, it's an amazing piece of poetry.
Então, nós temos então, na realidade, uma grande maravilha, uma grande peça poética nesse texto. The theme also is extraordinary. O tema também é extraordinário, Because this psalm is about the Word of God. porque este salmo é acerca da lei de Deus. In every verse but one, a particular term, or one of the terms for God's Word is used. I'm sorry, John. In every verse but one, there is a reference to the Word of God. Em cada verso, exceto o primeiro, tem uma referência à lei de Deus. 11 different words are used in this psalm to describe the Scriptures. Então, 11 termos que descrevem a lei de Deus nessa estrofe. But there's one more thing that's very interesting about this psalm and will figure in our interpretation tonight. Uma outra coisa interessante também acerca desse salmo e que vai nos ajudar a compreender mais vigorosamente o texto. And that is, all but a couple of verses are actually addressed to God. All but a couple of verses are actually addressed to God. Então, todos, exceto alguns versos, são direcionados a Deus. It's a lengthy prayer and meditation. Então, certamente é um texto que nos conduz à oração e à meditação. And so, at the end of the day, what the psalm is doing is bringing us into close, intimate relationship with the triune God. Então, no fim do dia, o que o salmo ele está fazendo é nos trazer para perto de Deus, para uma comunhão mais próxima dele. Now, in this particular stanza, então, nessa estrofe em particular, do verso 9 ao 16, I want to show you that to grow in holiness, we must guard and govern our lives by the proper use of the Word of God. Então, nessa estrofe eu quero mostrar a vocês como guardar e governar a nossa vida, não é, pelo próprio ou pela maneira correta de usar a lei de Deus. To grow in holiness, we must guard and govern our lives by the proper use of the Word of God. Crescer e governar a nossa vida, nós devemos guardar corretamente a lei de Deus. We'll consider three things. Então, nós consideraremos três cois para The esse objetivo. necessity of God's law, A necessidade da lei de Deus, the right approach to God's law, a maneira como nós abordamos a lei and how to profit from God's e law. como nós nos beneficiamos da lei de Deus. First, then, the necessity of the law. Primeiro, então, a necessidade da lei. The psalmist begins with a very important question. Então, o Salmo começa com uma pergunta muito importante. How can a young man keep his way pure? Como um jovem pode guardar puro o seu coração, o seu caminho? Now, I'm very glad that there are so many boys and girls and young adults at the conference. Eu fico feliz em ver tantos jovens, moças, adolescentes, crianças nessa conferência. And that's a great blessing for you to be able to be here. É uma grande bênção para você poder estar aqui essa noite. And your young ones won't understand a lot of what's being said, Os jovens vão entender muitas das bênçãos que será dita, but you will be able to learn some things. mas certamente você será capaz de aprender outras coisas. And your older ones should be profiting greatly. Então, os mais velhos poderão se beneficiar poderão se beneficiar ainda mais com o uso da lei. So God asks you young folks, how shall you cleanse your way? Então, Deus pergunta ao jovem como você pode manter puro o seu coração, o seu caminho. The question assumes a very important truth. Então, a pergunta, ela assume uma verdade muito clara. And that is the reality of sin in the lives of every one of us here tonight. Amen. The reality of sin in the lives of every one of us here A tonight. realidade do pecado na vida do homem que serve a Deus. The Bible says we're born dead in sins and trespasses. A Bíblia diz que nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados. Every one of us is corrupt and impure. Todos nós somos corrompidos e impuros. God begins to correct that problem through the great work of regeneration. Então o Senhor começa a restaurar-nos por meio da regeneração. When He takes away the dead heart of sin, Quando ele tira, não é, o pecado ou o coração endurecido do pecado, gives us a new nature. e ele nos concede então uma nova natureza. That new nature immediately
responds in faith to the Lord Jesus Christ. Então, a nova natureza imediatamente responde em fé a Jesus Cristo. And God brings us into a living union with the Lord Jesus Christ. Então, Deus nos traz a uma união viva com o Senhor Jesus Cristo. And in that union, we receive justification. E nessa união nós recebemos justificação. God pardons all of our sins and constitutes us legally righteous in His sight. O Senhor perdoa todos os nossos pecados e Ele nos constitui com direito de estar ao seu lado. And He adopts us into His family. Ele nos adota dentro de sua família. Gives us all the rights and privileges of the children of God. E Ele concede todos os direitos e privilégios dos filhos de Deus. And we are eternally saved. E nós estamos eternamente salvos. And God's begun to deal with our sin problem. E o Senhor então começa a tratar com o nosso problema de pecado. But in His holy wisdom, Mas na sua sabedoria santa sabedoria. He leaves within us a remnant of sin. E ele trata com que ainda permanece em nós, o pecado que ainda é remanescente no nosso coração. And this is the focus of this question. E esse é o foco dessa questão do Salmo. How are you going to cleanse your way from sin? Como você purificará o seu caminho do pecado? Or to put it in a theological way, Colocando em uma forma teológica, how are you going to grow in sanctification? como você crescerá em santidade? How are you daily going to die to sin and become increasingly conformed to the image of the Lord Jesus Como Christ? você morrerá diariamente para o pecado e vai se transformando cada dia à imagem de Cristo? Now you see, it's a very important question. Veja, é uma pergunta muito importante. Boys and girls, it's a very important question. Meninos e meninas, jovens, essa é uma pergunta muito importante. How are you going to grow as Christians? Como você vai crescer como cristão? How are you going to become victorious over sin? Como você vai ser vitorioso sobre o pecado? It's a very important question for you young people and young adults. Essa é uma pergunta muito importante para o jovem e para o adulto. How are you cleansing your way from sin? Como você purificará o seu caminho do pecado? But it's a lifelong question. Essa é uma pergunta que dura a vida inteira. None of us has lived long enough ever to quit asking it. Nós nunca viveremos suficiente para poder parar de perguntar, de fazer essa pergunta. Until your dying breath, Até o seu último suspiro nessa terra, how shall I cleanse my way from sin? você dirá: como eu purificarei o meu caminho do pecado? Well, God gives the answer in the second half of the verse. E o Senhor então concede a resposta no segundo verso da estrofe. By keeping it or guarding it according to your word. Com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. The term translated word I'm here sorry, I read that, the second part. Observando conforme a tua palavra. A segunda parte do verso 9. The term translated word here O termo traduzido por palavra aqui refers to broadly the will of God revealed in Scripture. significa a vontade de Deus abrangente sendo revelada nas Escrituras Sagradas. This is the third use of the law. Esse é o terceiro uso da lei. I am going to cleanse my way. You're going to cleanse your way as you protect and guard your heart with the word of God. Você vai purificar o seu caminho da forma como você protege e guarda o seu coração. The heart is the very control room of our lives. O coração é aquilo que controla a nossa vida. It's not simply emotions, Não é simplesmente emoção. not primarily emotions. Não é emoção primeiramente. It's really the functioning of the soul. Na realidade, é o funcionamento da alma. It is the intellect and the affections and the will. E, na realidade, é o intelecto, a afeição, a vontade. That place where you make all of your decisions, É o lugar onde você toma todas as suas decisões that directs the course of your life. e dirige o curso da sua própria vida. The way you cleanse your life is by guarding your heart by the word of God. A maneira como você mantém puro o seu coração é guardando, observando conforme a palavra de Deus, guardando-a no seu coração. In Psalm 119, there are a couple of figures that apply to the law of God. No Salmo 119, existem algumas figuras que se aplicam à lei de Deus. One is a map. One- Map.
map. É um mapa, uma figura é um mapa. It's God's GPS. É o GPS de Deus. It has one address, Ele tem um endereço, heaven. céu. And it shows you that straight and narrow way to heaven. Então esse GPS de Deus, ele mostra para você o caminho para o céu. É um caminho estreito que chega ao It céu. warns you about the byways Então ele alerta você acerca dos desvios desse caminho and the dangers. e os perigos desse caminho. It's also a light. Só A light. ele é a fonte de luz. It searches our hearts. E então ela prescruta o nosso coração. It reveals to us our deepest being. E ela revela dentro de nós o nosso ser mais profundo. It exposes the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the boastful pride of E ela life. expõe diante de nós, não é, a concupiscência do olhar, concupiscência do coração e do pensamento. And it shines on the way. E ela brilha no caminho, Because there are many dangers on the path. porque existem muitos perigos nesse caminho, Obstacles and traps. muitos obstáculos e armadilhas. And so the Word of God, as it guards your heart, is the way that God is going to bring you to heaven. Então, a lei de Deus é a maneira que você tem de guardar o seu coração nesse caminho para o céu. Now, if this is true, and it is, if this is Isso é true, verdade e certamente é. then you recognize that you need to know the Word of God. Sendo isso verdade, como de fato é, você precisa conhecer a palavra de Deus. Again, boys and girls, you need to be learning the Word of God. Meninos e meninas, vocês precisam conhecer a palavra de Deus. Parents, teach your children the Word of God. Pais, ensine os seus filhos acerca da palavra de Deus. Every one of you must be in the Word of God. Todos nós precisamos estar na palavra de Deus. For if you're not, Porque se você não estiver, you're going to miss the way. você vai perder-se no caminho. You're going to be weak in your pursuit of sanctification. Você será fraco na sua busca pela santificação. So I ask you tonight, Então eu pergunto a você esta noite, can you answer this question with the psalmist? você pode responder essa pergunta como salmista? Are you guarding your heart tonight by the Word of God? Você está guardando o seu coração esta noite pela palavra de Deus? Are you teenagers guarding your hearts by the Word of God? Você adolescente tem guardado o seu coração pela palavra de Deus? Are you adults, older people, guarding your hearts by the Word of God? Adultos, anciãos, vocês guardam seus corações pela palavra de Deus? Particularly the law of God, Particularmente a lei de Deus. the commandments and precepts and statutes of God's Word. As ordenanças, os mandamentos, os preceitos da palavra de Deus. Are you using them Você as usa to guide your life, para guardar a sua vida, to show you your sin, para guiá-lo e mostrar o seu pecado, to show you the way in which you should walk? de mostrar a maneira como você deveria andar. We need to use the law of God to examine ourselves regularly. Nós deveríamos usar a lei de Deus para poder manter-nos em santidade regularmente. We have excellent commentary on the law of God in both the shorter and larger catechisms. Nós temos um comentário extra tanto no catecismo menor como no maior, In the Heidelberg Catechism, e também no catecismo de Heidelberg. use these expositions to examine your life. Use a exposição nesses documentos para examinar a sua vida, That you'll repent of your sin para que você se arrependa do seu pecado and seek God's grace to pursue the path of holiness. e veja a graça de Deus e então busque a santidade. Because you cannot purify your heart apart from the law of God. Porque você não pode purificar o seu coração à parte da lei de Deus. But if you are going to purify your heart by the law of God, you must approach the law then in a very particular manner. Mas se você vai usar a lei de Deus de maneira que você vai se beneficiar da lei de Deus, você precisa então buscar a lei de Deus de maneira coerente, correta. For if you don't approach it in the right manner, you're like the farmer trying to cut down a tree with a chainsaw that doesn't run. Porque se você se aproximar ou se você buscar a palavra de Deus de maneira errada, você será como aquele homem que usou a motosserra de maneira inapropriada.
the psalmist shows us two very important truths in how we are to approach the use of the law of God. Então o salmista utiliza duas maneiras como nós devemos abordar a lei de Deus. The first one is the law is not an end in itself. Primeiro, a lei não é End. um fim em si mesmo. It is the revelation of God. Ela é a revelação de Deus. The law is but the revelation of the holy God. A palavra, ela é a revelação do santo Deus. And you should approach the law then to learn about God. Então você deveria se aproximar dessa lei para aprender acerca de Deus. Another interesting thing about this psalm, A outra coisa interessante acerca desse salmo, if you look at it carefully, você olhe para ele de maneira cuidadosamente in all but the first verse, e veja que todo o primeiro verso, the word of God is described either by relating to God's name or the personal pronoun. ou está associado ao nome de Deus ou a um pronome pessoal. Look at our stanza. Veja então a nossa estrofe. Your word, Sua palavra, your commandment. seu mandamento, I might not sin against you. para que eu não possa pecar contra ti. Your statutes, Seus estatutos, the ordinances of your mouth, ordenanças da sua boca, the way of your testimonies, o caminho dos teus testemunhos, your ways, seus caminhos, your statutes, your word. seus estatutos, suas palavras. You see what we're being taught here? Você veja o que nós estamos sendo ensinados aqui. In the first place, this is God's word. Em primeiro lugar, esta é a palavra de Deus. It's the word of his mouth. É a palavra da sua boca. When you read the Bible or hear it preached, it is as if God is sitting there or standing there and speaking to you with those words. Quando você está lendo, ouvindo a palavra, você está sentado e está como que ouvindo o próprio Deus falando para você diretamente. But because all these verses are put in the form of prayers and meditations, what the Holy Spirit is teaching us is that we are coming to commune with God through His Word. Mas da maneira como o salmista descreve essas verdades, da maneira como ele descreve, ele está, na realidade, nos trazendo também a necessidade de termos comunhão com Ele em oração. And so the psalmist says in verse 10, Então, o Salmo diz no verso 10, with all my heart, com I have todo o meu sought you. coração te busquei. You see, as we handle the law of God, it's not simply to be a list of rules, of do's and don'ts. Perceba que ler a lei de Deus não é simplesmente ler uma regra, um livro de regras. But rather it's the way that shows us in Christ Jesus that we can commune with God as we seek Him according to His Word. Mas ao invés de ser simplesmente um livro de regras, é um modo como nós temos comunhão com Deus por meio de Cristo na sua palavra. And this is how we're to approach then our study of Scripture. Essa é a maneira como nós devemos abordar a lei no estudo das Escrituras. We're to come to the words of Scripture Quando nós chegamos à palavra, às Escrituras Sagradas, that we might meet with God. quando nós chegamos diante da palavra, nós nos encontramos. And so com He o Senhor. speaks. Assim Ele fala. We respond in repentance, Então nós respondemos em arrependimento, in praise, em adoração, in prayer, em oração, and petition, em petição. and a conversation takes place. Então a conversação acontece aqui. And through that conversation, we are gazing on God, E através dessa conversação nós fitamos os nossos olhos em Deus and being conformed in His image. e nós somos então conformados à sua imagem. And so we must come to the Bible, to the law of God, always seeking the God who is behind the law. Então, veja, nós devemos sempre buscar e nos aproximar das Escrituras Sagradas, buscando o Deus que está revelado nas Escrituras. And we keep the law then to please Him as our Father because we love Him. Então, nós guardamos a lei porque nós temos prazer em fazer aquilo que o nosso Pai nos manda, porque nós amamos ao nosso Pai. Remember what the Savior says in John 14. Lembre-se o que o nosso Salvador disse em João 14. If you love me, Se você me ama, you will keep my commandments. você guarda os meus mandamentos. And they're not a burden.
Veja, isso não é um peso, because they are His commandments. porque esses são os seus mandamentos. And He says to us then in John 14 that as we seek to serve Him by His law, He and the Father come to us and commune with us. Veja, ainda no mesmo texto ele diz, como nós buscamos servir a Deus por meio da sua lei, Ele e o Pai vêm e fazem morada em nós. You see how this reverses your whole approach to the study of Scripture and the law of God, Perceba and how como you keep isso- the commandments. Como isso muda completamente a nossa perspectiva quando nós buscamos, nos aproximamos da lei de modo correto. And so we seek God with all our hearts. Então nós buscamos a Deus de todo o nosso coração. The second principle that should govern our approach to God is we can only do so in dependence upon His grace. O segundo princípio da maneira como nós devemos nos aproximar das Escrituras, né, Dependence on grace. é a nossa dependência na graça de Deus. The psalmist has two petitions here that have to do with our need of God's grace. Então o Salmo fala de duas petições que mostram a nossa necessidade da graça de Deus. Second half of verse 10, Então a segunda parte do verso 10. do not let me wander from your commandments. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Second half of verse 12, A segunda parte do verso 12. teach me your statutes. Ensina-me os teus estatutos. Now, these two petitions run straight through this psalm. Essas duas petições, elas estão diretamente manifestadas nesse salmo. They're petitions that teach us of our need of God's grace if we're going to profit from His Word. É uma petição que revela a nossa necessidade da graça de Deus se nós vamos ter algum benefício da lei de Deus. Look at that second one in verse 12. Então veja, por exemplo, a segunda no verso 12. Teach me your statutes. Ensina-me os teus estatutos. The term statutes is a wonderful word to describe the Word of God. Então a palavra estatuto é uma palavra maravilhosa para descrever a palavra de Deus. In the Bible, it's the word used to describe the order of all the heavenly bodies. Na Bíblia existe uma palavra que descreve a ordem de toda a criação de Deus. That great orchestrated dance of the sun and the moon and the stars and all their courses. Então é como se fosse uma dança bem orquestrada entre o sol, a lua, as estrelas. It's unchangeable. Isso é imutável. Job describes constellations that we still can describe today. Jó descreve a constelação como nós ainda podemos descrever hoje. The heavens don't change. Os céus não mudam. And that's the word that's used to describe God's Word. Esta é a palavra usada para descrever a palavra de Deus. It is the unchangeable, inexorable revelation of God's will. Ela é imutável, revela verdadeiramente a vontade de Deus. And the prayer is, teach me your statutes. E a oração é, ensina-me os teus estatutos. As you read through this psalm, I think you will marvel at how many times the psalmist prays something like this. Quando você lê os salmos, você vai ficar impressionado como o salmista, ele, com essa linguagem, ele exalta Deus. Teach me. Ensina-me, Give me understanding. dá-me entendimento. Open my eyes that I may Abra- behold wonderful things in your Abre, law. abre os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Now, what amazes me about that is the psalmist was an inspired writer of Scripture. The psalmist was an inspired writer of Scripture. O que me deixa maravilhoso é que the scripture, The psalmist wrote Scripture by inspiration of the Holy Spirit. ok, o salmo ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Isso é maravilha, isso me deixa maravilhado. And yet he recognized, without the Holy Spirit, that he could not profit from the Scriptures. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo: nós não podemos nos beneficiar das Escrituras sem o Espírito de Deus. Do you recognize that? Você reconhece isto? Do you sit down to study the Bible as you would another book? Você lê as Escrituras, se assenta para ler a palavra de Deus como se estivesse lendo qualquer outro livro? It's a supernatural book. Este é um livro sobrenatural. It can only be understood through the tutelage of the Holy Spirit. Esse livro só pode ser entendido pela operação do Espírito Santo. That's why every time we open its pages to read it, É por isso que toda vez que nós abrimos a palavra para ler, to study it, para estudá-la, to teach our family, ensinar a nossa família, we should pray to God to give us understanding. nós deveríamos orar a Deus para que Ele nos conceda entendimento. That's why before we preach, we pray for the anointing of the Holy Spirit and His illumination. É por isso que quando antes de pregarmos nós oramos pela iluminação do Espírito.
antes de proclamarmos a palavra de Deus. It's absolutely necessary. É absolutamente necessário. If the Spirit does not open your eyes to the Word of God, you will not profit from it. Se o Espírito de Deus não abrir os teus olhos, você não vai se beneficiar da palavra de Deus. Now, the second prayer is for grace to obey the law. E a segunda oração é graça para obedecer à lei de Deus. In 10b, No verso 10, parte B, do not let me wander from your commandments. não me deixes desviar dos teus caminhos. The psalmist, like us, was well aware of his proclivity to wander away from God's law. O salmista, como nós, ele estava muito consciente da natureza, na natureza do homem para se desviar do caminho do Senhor. The very last verse of this psalm, he says, I've gone astray like a lost sheep. Seek your servant. The Psalm 176. o último verso do Salmo 119, ele diz: desgarrai-me como ovelha perdida. Desgarrei-me como ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Veja, desgarrei-me como ovelha. You see, we not only need the Holy Spirit to teach us the Word of God, Veja como nós precisamos do Espírito para nos ensinar a palavra de Deus. we need the grace of God through the Holy Spirit to keep the law of God. Nós precisamos da graça do Espírito Santo para nos fazer manter ou guardar a palavra de a lei de Deus. You cannot, in an appropriate manner, keep the law of God in your own strength. Você não poderá guardar a lei de Deus apropriadamente com sua própria força. One of the petitions that runs straight through this psalm is, revive me, Lord, quicken me. Uma das petições que é utilizada nesse salmo é reaviva, Senhor, reaviva-me, Senhor. São sinônimos. We think a lot about the revival of the church. Nós pensamos muito acerca do revivamento da igreja. But the psalmist teaches us about our need of daily quickening and revival. Mas a Bíblia nos ensina da nossa necessidade diária de podermos reviver, né, diante do Senhor. The New Testament puts it in terms of being filled with the Spirit, O Novo Testamento coloca isso com a linguagem, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, being led by the Spirit, ser guiado pelo Espírito Santo, walking in step with the Spirit. andar no caminho do Espírito. You see, the law doesn't sanctify, Veja, a lei não santifica. and you don't sanctify yourself. E você não santifica-se a si mesmo. Even though you have means you're supposed to use, Mesmo que você use meio e esteja disposto a usá-los. the Holy Spirit is the sanctifier. O Espírito Santo é o santificador. And so as you read the law, Então veja, quando você lê a lei, you're asking the Spirit to teach you the law and apply it to your life. então você pede ao Espírito que ensine a lei, a palavra, e aplique isso à sua vida. Then you are daily and throughout the day seeking God's grace to walk according to His law. Então você está diariamente pedindo a Deus que lhe ajude a andar diariamente segundo a lei de Deus. Now the beautiful thing about this is Então a beleza disso that God guarantees this grace to you. é que Deus nos garante esta graça. It's been purchased by the Lord Jesus Christ. Isso foi adquirida pela obra de Jesus Cristo. And He generously and abundantly gives us more than we could ever ask for. E Ele generosamente e abundantemente nos concede mais do que até mesmo pedimos. He never turns a deaf ear to the request for grace. Ele nunca deixa de ouvir as nossas petições. Because of our union with Him, the Spirit is active powerfully in our lives. Por causa da nossa união com Ele, o Espírito age poderosamente na nossa vida. And so, properly to use the law of God in your life, Então, para usar a lei de Deus apropriadamente, you must seek God through His law to commune with Him, você deve buscar Deus através da sua lei para ter comunhão com Ele. and you must seek God's grace to understand His Word and to work it out in your E life. você deve buscar isso, o entendimento disso pelo Espírito para que você possa cumprir esse objetivo. So we've seen the necessity, Então, nós vimos a necessidade, how to approach the law. como nós devemos abordar a lei. Now I want to give you very
5 practical things how to profit from your E eu lhe darei 5 study of the law. pontos práticos de como nós devemos nos beneficiar da lei de Deus. The first is Primeiro é. store it up in your heart. O primeiro é decore o texto. The psalmist says in verse 11, O texto diz no verso 11: Your word I've treasured in my heart that I may not sin against you. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Told you the heart is the center of our being. Eu disse a vocês que o coração é o centro do nosso ser. It is the center of memory, of affection, of understanding. E é o centro também da memória, das afeições, da vontade. And here it's described as a great treasure chest. E aqui ele está colocando como sendo um lugar onde nós devemos guardar a lei de Deus. A treasure chest in which we are placing the truths of Scripture. E esse lugar onde o coração é o lugar onde nós devemos colocar o tesouro da Escritura. The term word here is a more particular term. E o termo palavra aqui, ele é um termo mais particular. It particularly points to the promises of God's word. E ela aponta para a promessa da palavra de Deus. Although in this psalm, I think it would have a broader application. Embora eu entenda que ele teria uma aplicação mais abrangente nesse salmo. But the principle here is that the psalmist is memorizing the word of God. Mas o princípio aqui é que o salmista está dizendo que nós devemos memorizar a palavra de Deus. He's storing up those truths of Scripture. Então você vai guardando essas palavras no coração. The reason, more than likely, this psalm is written as an acrostic is for the sake of memorization. Essa é uma razão clara, é pelo fato dele ter sido escrito como um acróstico para facilitar a nossa memorização. The Old Covenant people didn't have all of the Scriptures, didn't have even all of their Scriptures in books that were available. O povo da Antiga Aliança não tinha a escritura toda como nós temos, mesmo os textos da Antiga Aliança eles não tinham toda. So they were memorizing Scripture. Então eles tinham que memorizar as escrituras. And if we're going to guard our hearts, we must memorize Scripture. Então, se nós devemos guardar o nosso coração, nós devemos memorizar as escrituras. Look at the purpose statement. Com um propósito estabelecido. That I may not sin against you. Para que eu não peque contra ti. Now, the statement is in the past tense. Veja, a declaração está no tempo passado. This has been his lifelong habit. E é porque esse é um hábito da sua vida inteira. Because of that, he can say in the end of verse 16, por causa disso, ele pode dizer no final do verso 16, I shall not forget your word. Não me esquecerei da tua palavra. And so we should be memorizing the word of God. Então nós devemos memorizar a palavra de Deus. And memorizing the catechism. Memorizar o catecismo. Again, boys and girls. De novo, mais uma vez, jovens, meninos e meninas. No better time to do this than when you're very young. Não existe melhor tempo para você fazer isso do que quando você é bem jovem. Just ask your grandparents. Pergunte aos seus avós. The words just stick. A palavra, ela gruda. And so you make it now the habit to start memorizing Scripture and catechism. Você então faça o hábito de memorizar a palavra de Deus e o catecismo. You're putting treasure in your heart. Você tá entesourando essas verdades no seu coração. That you might not sin against God. Para você não pecar contra Deus. But regardless of how difficult it is for those of us who are older. Independentemente de nós que temos mais idade, temos dificuldade com isso. We must be committed to this practice as well. Nós devemos também estar comprometidos com essa prática. Let me encourage you with the example of the Savior. Deixe-me encorajá-lo com o exemplo do nosso Salvador. In Isaiah 50, no livro do profeta Isaías, capítulo 50, it's one of the servant songs that refer to the Savior. É um dos textos que está referindo-se a Jesus Cristo no profeta Isaías. And look what he says in verses 4 and 5. Isaiah 50, verses 4 and 5. Isaías 50, verso 4 e 5, vou ler. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. He said that he could have the tongue of a disciple. Ele disse que ele pode ter a língua de um discípulo. Because
God awakened him morning by morning, awakened his ear to listen as a disciple. Porque o Senhor o desperta manhã após manhã para que ele escute a sua palavra. He was raised on the Scripture. Ele foi criado, ele foi educado nas Escrituras Sagradas. Some of you boys and girls here tonight are 12 or 13 years old, aren't you? A maioria dos seus meninos e meninas está entre 12 e 13 anos. Remember the story about your Savior when he was 12 years old? Você lembra da história do seu Salvador quando ele tinha cerca de 12 anos, 13 anos? He was in the temple, Ele estava no templo. astonishing the teachers Ele estava impressionando os mestres with his knowledge of Scripture. com seu conhecimento das Escrituras. He wasn't doing that because he was the God-man. Ele não estava fazendo isso porque ele era Deus-homem. He did that because he was a boy who from the earliest days read and memorized Scripture. Ele fez isso porque ele era um menino que desde cedo aprendeu a guardar a palavra de Deus no seu coração. Look how he used Scripture to help him against temptation. Veja como as Escrituras ajudaram o nosso Salvador contra a tentação. When he went into the desert as the second Adam to do battle with the devil, Ele foi para o deserto como um segundo Adão para lutar contra o maligno. the devil comes with three very powerful temptations. E o maligno vem a ele com 3 poderosas tentações. How did the Savior withstand those temptations? E como o Salvador se posiciona contra essas tentações? By quoting Scripture. De acordo com as How Escrituras. are you going to withstand temptation? Como você então vai se levantar contra a tentação? By quoting Scripture. Citando as Escrituras. Think of him hanging on the cross, Lembre-se dele pendurado no madeiro, derelict, suffering hell. sofrendo ali as dores do inferno. And how does he comfort himself? E como ele conforta-se, como ele se conforta ali. The words of Psalm 22. Com as palavras do Salmo 22. But don't stop with the suffering, Não pare com o sofrimento, but go on to speak of the exaltation. porque ele falará posteriormente da exaltação. The Savior needed Scripture O Salvador precisava das Escrituras and used it in this manner. e ele a usou desta maneira. How much more do you and I Quanto mais eu e você need to lay up this storehouse of Scripture? devemos estabelecer o nosso coração como um lugar para entesourar a sua palavra. And so the first very practical thing is store up the Word of God in your heart. Então, o primeiro princípio prático que nós aprendemos é guarda no teu coração a palavra ou memoriza a palavra do Senhor. The second thing is search the Scriptures in order to praise and adore God. O segundo princípio é busque nas Escrituras de uma maneira para que você possa adorar e exaltar a Deus. This grows out of communion with God. Isso então vai revelar o princípio da comunhão com Deus. But in verse 12, as the psalmist prays that God will teach him, he says, "Blessed are you, O Lord, teach me your statutes." 119, verse 12. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Now in verse 1 of this psalm, God promises to bless us. E no verso 1 desse salmo, o Senhor promete nos abençoar. But here the psalmist now says, if I'm blessed of God, I then want to bless God. I want God to be blessed. Se eu sou bendito ou abençoado por Deus, eu quero que Deus seja abençoado ou bendito ou exaltado por mim. Matthew Henry changes the order of this verse. Matthew Henry, ele muda a ordem deste verso. Teach me thy statutes, that I may know how to bless thee, who art a blessed God, and that I may be blessed in thee. E Matthew Henry coloca, ensina-me os teus estatutos, para que eu possa conhecer como abençoar-te. Abençoar aquele que é bendito de Deus, e assim eu possa ser abençoado nele. You see, the psalmist wanted to learn the Word of God and live the Word of God that he might honor God. Veja, o salmista está dizendo nós devemos conhecer a lei de Deus para poder usar a lei de Deus de maneira que possamos glorificar ao próprio Deus. God is blessed forever. Deus é bendito para sempre. When we bless God, we're not adding to Him. Quando nós estamos bendizendo a Deus, nós não estamos
adicionando nada a Ele. but we're honoring Him. Nós estamos honrando a Ele. We're demonstrating His greatness. Nós estamos demonstrando a sua grandeza. We do that by our lives of obedience. Nós fazemos isso por meio da obediência. We do that in our worship. Nós fazemos isso no culto. For this reason, our catechism begins that our chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. É por isso que o nosso catecismo começa que o principal fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. And so as the law of God comes to us, Então veja como a palavra, como a lei de Deus chega a nós, we want to obey nós desejamos obedecê-la, because God will be honored. porque Deus será honrado. And those around us will see how wonderful and great our God is. E aqueles que estão ao nosso redor verão como o nosso Deus é grande e bendito. And so study Scripture and obey Scripture with the great end that God be blessed. Estude e aprenda a Escritura com esse objetivo, para que Deus seja bendito. The third practical thing in this stanza, Terceiro princípio prático nessa estrofe. and probably one that many of you have not thought about, Talvez muitos de vocês não tenham pensado acerca disso. is the need to share with others verbally what you're learning. É a necessidade de compartilhar com os outros aquilo que você tem aprendido. Look how he puts it in verse 13. Veja como coloco isso no verso 13. With my lips I have told of all the ordinances of your mouth. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. The ordinances of God's mouth refer to the Scripture as the revelation of God's providential will. Os juízos que saem da boca de Deus são exatamente aquilo que sai da boca de Deus é a sua vontade. But you see what the psalmist is saying. Veja o que o Salmo está dizendo. He's telling others about what he's learning. Ele está dizendo aos outros aquilo que ele está aprendendo. Now, those of you who are educators understand the psychology of this. Todos vocês que são educadores compreendem a psicologia disto. That which something which you think you know, É uma coisa que você pensa que você conhece, ou sabe. you only really know it when you can explain it to someone else. Você realmente só sabe quando você consegue explicar isso a alguém. And that's one of the reasons that we who are teachers give examinations. É por isso que um professor ele precisa dar exames, fazer exames. It's not to assess a grade, Não para ter acesso a uma nota, but to put you in a position of having to explain that which you think you know. para que você seja colocado na realidade em uma posição para que você possa explicar aquilo que você diz saber. And when you can explain or write out something that you know, you're much more likely to remember it. Quando você consegue explicar aquilo que você sabe, é muito mais provável que você memorizou essas And verdades. so the Holy Spirit is teaching us here very practical truth. Então o Espírito Santo está nos ensinando aqui coisas muito práticas. You need to be sharing with others what God is teaching you from your Bible study. Você precisa compartilhar com os outros aquilo que o Senhor está ensinando a você nos seus estudos das Escrituras. Husbands and wives, share with each other something daily that God has taught you from His Word. Marido e esposa compartilham com o outro aquilo que o Senhor tem ensinado a você diariamente das Escrituras Sagradas. As you get ready to leave the house, meditate on something that you've read in Scripture and pray to God to give you someone that you can talk to about that truth. E quando você estiver saindo de casa, medite, peça a Deus para que você tenha a oportunidade de falar com alguém acerca das verdades que você está meditando sobre ela. And this is how you profit from preaching. E é dessa maneira que você, então, se beneficia da pregação. The larger catechism, when it teaches us, you don't need to go there, how that we're to hear the Word of God preached, it says that we're to meditate and confer. That means to have conversations about the sermon. Perceba que uma das maneiras é você, então, para se beneficiar da pregação, é meditar e poder compartilhar. Isso revela exatamente o que você aprendeu das Escrituras Sagradas. I don't know what your custom is in your churches in Brazil, Eu não sei quais são os seus costumes aqui na igreja no Brasil, but in the States, the most common thing is a person leaves and shakes your hand and I enjoyed the sermon, Pastor. uma das coisas que acontece nos Estados Unidos é quando termina, ele estende a mão e diz, apreciei, gostei do seu sermão, pastor. What we really want to hear is something you got out of the sermon.
O que na realidade nós gostaríamos de ouvir era o que você aprendeu do sermão. It might just be, thank you, I hadn't seen that before. That was a great encouragement. Você pode dizer obrigado, e certamente isso é um grande encorajamento. It might be something you didn't understand, and you said, I need to get back and talk to you. I didn't really understand what you mean. Mas certamente você precisa conversar para saber se você compreendeu realmente aquilo que foi ensinado. You're telling what you're learning. E você então diz às pessoas o que você aprendeu. And that's why we're supposed to, according to the larger catechism, then after the sermon, sit with our children and talk about the sermon. E é exatamente o que o catecismo nos orienta. Após o sermão, sentar com os filhos e falar acerca da pregação. Help them get something out of that sermon that they can remember. Para que eles possam tirar alguma coisa do sermão, para que eles possam lembrar. And so as you study the Word and hear the Word preached, tell others what you're learning. Então, quando você lê as Escrituras e ouve a palavra pregada, diga aos outros o que você tem aprendido. The fourth principle is, O quarto princípio é: don't approach the Bible mechanistically, like a robot. não aborde a Escritura de modo mecânico. Notice what the psalmist says in verses 14 and 16. Veja o que o salmista diz no Salmo 14 e 16. I have rejoiced in your testimonies as much as in all riches. I shall delight in your statutes. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Verso 16, recrear-me-ei nos teus estatutos. The term testimonies is a very rich term. Então a palavra testemunhos, ela é uma palavra muito rica aqui. It reminds us that God's word is a covenant word. Status? A covenant word. Não, status ou... The word testimonies. Testemunho. A palavra testemunho é uma palavra pactual. It's the testimony of the covenant God. É o testemunho de um Deus pactual. I am your God and you are my people. Eu sou o seu Deus, você é meu povo. He says, I will do these things for you. Eu faço isso por você. And this is the response I want. E essa é a resposta que eu quero. Simply another way to look at God's law. Essa é outra maneira de olharmos para a lei de Deus. But look how the psalmist loved that law. Veja como o salmista ama a lei. I have rejoiced in the way of your testimony. Eu tenho me alegrado nos teus testemunhos. And I delight in your statutes. Eu tenho prazer nos teus estatutos. You see, this is a living book. Veja, esse é um livro vivo. Many of us will have the practice of some type of Bible reading calendar. Alguns têm a prática de leitura bíblica anual. And that's a very useful tool. I need it. Essa é uma ferramenta muito útil, certamente. The danger is O perigo é checking off today's reading. apenas você checar. Fiz a leitura do dia. I've done it. Está pronto. I didn't have any pleasure in it. I just did it. Eu não tenho nenhum prazer nisso, eu apenas fiz. See, God wants you to take pleasure in His Word. E o Senhor deseja que tenhamos prazer na sua palavra. To love it. Amá-la. To love its revelation of God and of the Trinity and of the Lord Jesus Christ and of grace and salvation. Amar a palavra de Deus, a revelação, a trindade, Cristo, a sua salvação. He wants you to love His law. Ele deseja que amemos a sua lei. Later, this psalmist will say, oh, how love I your law. Posteriormente, ele dirá, ó Senhor, como eu amo a tua lei. Can you say that tonight? Você pode dizer isso hoje à noite. Not just the parts you like, Não apenas a parte que você gosta da lei, the parts that challenge you, mas a parte que desafia você, that correct you, que corrige você, that call you to change your manner of thinking or living. que chama você para mudar a sua maneira de pensar e de viver. We are to love this book and to delight in its treasures. Nós devemos amar esse livro e ter prazer no tesouro que And temos if you nele. don't, you will not profit from it. E se você não fizer, você não vai se beneficiar dessa lei. This leads to the fifth practical suggestion, Essa então nos conduz à quinta sugestão prática. and that is we are to meditate. E esta Verse é, 15. nós devemos meditar na lei. Verso 15. Now you see how this fits with delighting. Veja como isso então se adequa a nos deleitarmos. Meditating is just thinking about.
Não apenas pensar sobre isso, mulling over it. mas Mulling over it, thinking about it, pondering it. não apenas pensando nisto. And what are the things you think about during the day? Pense em alguma coisa que você pensa durante o dia. The things in which you take pleasure. Alguma coisa que você tenha prazer. And you think about your work or your football team or your family or whatever. Pense acerca do seu trabalho, da sua família ou do seu time de futebol, qualquer coisa. And you think about them because you delight in them. Você pensa nisso porque você tem prazer nisso. Now, if you delight in the Word of God, Mas se você tem prazer na lei de Deus, better yet, if you delight in the God of the Word, mas se você, melhor ainda, se deleita no Deus da palavra, then you're going to be thinking about it. então você vai estar pensando sobre isso. Thinking about the Word. Pensando acerca da palavra. And then as you are reading the Bible, E quando você está lendo as Escrituras, you begin to pray over truths that God reveals there to you about Himself, about you. você começa a orar acerca das verdades que saltam da Escritura, revelando o que Deus é, o que Ele ensina acerca dele e acerca de você mesmo. Work them out in terms of implications and applications in your life. Então, conduza isso de tal maneira que possa ser aplicado na sua vida, essas verdades sejam trazidas para dentro de você. Turn them into prayers, petitions, and words of praise. Transforme isso em orações, petições, palavras de oração e de adoração. You become full circle. Então, nós completamos todo o círculo. As you meditate on the Word of God, Quando nós meditamos na palavra de Deus, you will store it up in your heart, você então entesoura no seu coração. and your delight in it will increase. E o prazer nela aumenta, cresce. And so how do you make proper use of the third use of God's law? Então, como você faz o uso correto do terceiro uso da lei? To grow in holiness, Crescendo em santidade, we must guard and govern our hearts by the proper use of the law of God. de maneira que possamos guardar e governar o nosso coração pelo uso correto da lei de Deus. How are you using God's law tonight? Como você tem usado a lei de Deus esta noite? There's some of you that are using it wrongly. Algum de vocês vai estar usando ela de maneira errada. You're using God's law to find acceptance with God. Você pode estar usando a lei de Deus para ser aceito por Deus. If you keep the commandments to some degree, then God will let you into heaven. Então, se eu guardar a lei em determinado nível, eu vou ser aceito por Deus e vou entrar no céu. You compare yourself with your neighbor. I'm not as bad as she is. Eu então começo a me comparar com o meu vizinho, dizendo eu não sou tão ruim quanto ele é. You think as long as your good deeds outweigh your bad deeds, that you'll go to heaven. Então você percebe que balanceando as suas boas obras com a má vontade, a sua más obra revela que você tem uma maioria de coisas boas, então você vai para o céu. That's not the proper use of God's law. Certamente esse não é o caminho certo In para te fact, it utilizar a lei shows de you Deus. how wicked and stubborn your heart is. Ela precisa mostrar para você quão fraco e quão pecaminoso é o seu coração. Because God's law should expose to you your wickedness. Porque a lei de Deus ela deve expor para você a sua própria fragilidade e fraqueza. And inability to keep it. E a sua inabilidade de guardar a lei de Deus. Some of you are abusing God's law because you hate it. Outros estão abusando da lei de Deus porque eles odeiam. You've determined to live your life your way. Você determinou viver a sua vida da sua própria forma. You love your sin. Você ama o seu pecado. You'll not give up your sin for God. Você não desistirá do seu pecado por Deus. Both of these uses of God's law are sending you straight to hell. Ambos os usos da lei, como ditos anteriormente, levarão você diretamente para o inferno. And even now, if the Holy Spirit is convicting you, I call out to you to repent and believe on the Lord Jesus Christ. Mas agora, se o Espírito Santo fala ao seu coração, arrependa-se do seu pecado, certamente o Senhor há de conduzir você para o verdadeiro uso, correto uso da lei de Deus. To repent is to let go of your sin, Arrepender-se é deixar o seu pecado ir. like it's a hot rock. É como uma pedra quente na mão. Você You want deixa nothing to cair. do with it. Você não tem nada a fazer com isso. You want to turn away from it. You want to turn away from it. Você deseja se apartar disso. And you know there's only one place to turn. E só tem um lugar para você se voltar.
and ask them to the outstretched arms of the Lord Jesus Christ. para os braços abertos do nosso Senhor Jesus Cristo. And I beseech you to do that. Então eu proclamo, eu clamo a você que Even- faça isso hoje. Even as I exhort you to come to Christ, Então, quando eu exorto você hoje a vir a Cristo, the devils are whispering in your ear, Satanás está sussurrando nos seus ouvidos. you're too wicked to come to Christ. Você é muito fraco para ir a Cristo. You're too much of a hypocrite to come to Christ. Você é muito hipócrita para ir a Cristo. It's too late for you to come É to muito Christ. tarde para você para ir a Cristo. And those are all lies out of hell. Isso são todas mentiras procedentes do inferno. Are you as wicked as Father Adam? Você Father Adam, você é tão fraco quanto seu pai Adão, who murdered the entire human race? que matou a raça humana inteira. Are you as wicked as old King Manasseh, who Você é tão fraco destroyed quanto o the rei Old Testament Manassés, church? Manassés, Manasseh, o rei dele, who destroyed the Old Testament church? que destruiu a igreja do Antigo Testamento. Are you as wicked as the Apostle Paul, Você é who tão fraco. persecuted Christians? Você é tão fraco quanto o apóstolo Paulo, que perseguiu a igreja de Cristo. See, God loves to save sinners. Veja, Senhor ama salvar pecadores. And so, humble yourself. Humilhe-se diante de Deus. Cry out to God to have mercy on you. Clame a Deus hoje para que Ele tenha misericórdia de você. For Christ's sake, He will have mercy on you. E para a glória de Deus, Ele terá misericórdia de você hoje. But Christian, how are you using the law tonight? Mas, cristãos, crentes do Senhor, como vocês têm usado a lei de Deus? Some of you are ignorant of God's law. Alguns de vocês podem ser ignorantes com respeito à lei de Deus. You're living by the traditions of the church or of men. Vivendo debaixo da tradição da igreja ou de homens. You repent of that ignorance Arrependa-se dessa ignorância and begin to seek God and His will in His Word, e comece a ver Deus e a sua vontade na sua palavra, that your life might be conformed to His Word. para que a sua vida possa se conformar com a sua palavra. And that all of us, Então, todos nós depending upon the grace of God, dependemos da graça de Deus. be all the more resolved, Para que todo... more resolved, Ok, greater resolution tudo aquilo que for resolvido ou estabelecido to serve God according to His law. para servirmos a Deus de acordo com a sua lei. To do that, you cling to the Lord Jesus Christ. Se fizermos assim, nós chegamos a Jesus Cristo. Subimos a Ele. He kept the law for you, Ele guardou a lei por você. and thus there's daily pardon in Him for your law breaking. Ele perdoa os nossos pecados diariamente. He'll also give you the power through His Holy Spirit Ele também concede a você o poder pelo seu Espírito to cleanse your way para purificar o seu caminho according to His Word. de acordo com a sua palavra. Amen. Amém. We close in prayer. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, porque temos o privilégio de poder ouvir a Tua palavra nessa noite e sermos confrontados, ó Deus, com o nosso próprio pecado. Quando não temos buscado a Tua lei, quando não temos entesourado a Tua lei no nosso coração, quando não temos instruído os nossos filhos na Tua verdade, quando não temos, ó Deus, meditado na Tua palavra. Ó Deus, a razão pela qual a nossa fraqueza é cada vez maior é porque não temos entesourado a Tua lei no nosso coração. E nós por isso clamamos a Tua misericórdia sobre nós. Mas também, Senhor, nós exaltamos o Teu nome por Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que guardou a lei perfeitamente em nosso lugar, cumprindo toda a lei, estatutos, decretos, testemunhos. E o Senhor fez isso para a satisfação da justiça de Deus e para a nossa salvação. Bendito seja o Senhor, porque em Cristo Jesus nós somos perfeitos. Na obra de Cristo nós somos purificados. E na lei do Senhor revelada a nós mantemos o caminho puro, guardando no coração a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Agradecemos ao Senhor por essa noite, pelas verdades que ouvimos e pelos desafios da nossa alma. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.